Olá a todos que estão acompanhando a nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e detalhar uma mudança histórica que, honestamente, pegou muita gente de surpresa. Estamos falando de algo que tem o potencial de remodelar a geopolítica global de uma forma definitiva, uma fratura repentina bem no coração da Aliança Militar Ocidental. Vamos decifrar juntos as engrenagens dessa tensão recente entre os Estados Unidos e a Alemanha, indo desde as brigas diplomáticas lá no topo até o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. 5.000. Esse é o número exato de soldados americanos que estão sendo retirados de forma imediata. O Pentágono simplesmente anunciou o corte de 5.000 militares baseados na Alemanha. E para colocar isso em perspectiva, o território alemão abriga a maior base americana na Europa inteira. É um centro de treinamento e de operações estratégicas fundamental há décadas. Então, uma retirada dessa magnitude, feita assim de supetão, cria uma verdadeira onda de choque pelo continente europeu. E claro, isso nos leva à grande questão central da nossa análise de hoje. Afinal, o que desencadeou essa mudança histórica na postura de defesa da OTAN? Por que essa fratura aconteceu de forma tão abrupta? E, talvez o mais intrigante de tudo, como a Europa pareceu ignorar completamente os sinais de alerta? Para desvendar esse mistério, a gente precisa olhar bem de perto para os detalhes táticos e para as manobras políticas que rolaram nos bastidores. Vamos para a seção 1, o anúncio da retirada das tropas. Para entender o tamanho do que o Pentágono comunicou naquela sexta-feira, os detalhes práticos do plano são bem contundentes. Olhando para o cronograma, isso não é algo para um futuro distante, não. A retirada vai ser concluída numa janela de 6 a 12 meses. O impacto no poder de combate é massivo, envolvendo a remoção de uma brigada de combate completinha. E detalhe, não estamos falando apenas de soldados. O plano também cancela o envio de um batalhão de mísseis de médio alcance. Essa é uma tecnologia vista como absolutamente vital para a defesa moderna do continente. Basicamente, na prática, isso desfaz, ou melhor, reverte completamente aquele aumento militar que tinha sido iniciado logo antes da invasão de 2022. Os níveis voltam exatamente ao que eram antes. Mas aí fica a pergunta: para onde vão esses 5.000 soldados? É aqui que a estratégia maior começa a fazer sentido. As informações mostram que, embora muitos desses militares voltem para os Estados Unidos, existe uma intenção bem clara de realocar parte dessa galera para outros aliados ali no leste europeu, mais especificamente para a Polônia e para a Romênia. O ponto-chave aqui é que esses dois países, diferente de outros parceiros, aumentaram significativamente o apoio militar às operações americanas no Oriente Médio, ou seja, é um verdadeiro rearranjo de peças no tabuleiro estratégico. O que nos leva à seção 2, o catalisador. O atrito diplomático que iniciou tudo isso. A justificativa oficial para uma manobra militar tão drástica, na verdade, tem raízes em uma escalada incrivelmente rápida. A velocidade com que a relação diplomática azedou é de cair o queixo. Pense bem, em março, o chanceler alemão Friedrich Merz visitou Washington e saiu de lá declarando que estava seguro da permanência das tropas. Estava tudo aparentemente em paz. Mas aí, numa segunda-feira, Merz faz críticas públicas e super pesadas à política externa americana. E o que acontece? Logo na sexta-feira da mesma semana, o Pentágono anuncia o corte das tropas. É literalmente a desintegração de uma parceria de décadas acontecendo no espaço de poucos dias. O estopim exato para essa crise relâmpago foi uma declaração bem específica. Curiosamente, enquanto falava para um grupo de estudantes do ensino médio, o chanceler Merz foi direto ao ponto sobre os esforços dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ele afirmou com todas as letras que os americanos não tinham estratégia e que haviam sido humilhados pelos negociadores iranianos. Como era de se esperar, essas palavras, mesmo ditas no ambiente escolar, espalharam-se como fogo pelas vias diplomáticas e causaram baita mal-estar lá em Washington. E a resposta? Bom, foi imediata e se transformou num verdadeiro ping-pong retórico de altíssimo nível. Nas redes sociais, o então presidente Donald Trump não deixou barato e retrucou na hora. Ele sugeriu que o líder alemão estava sendo tolerante demais com o Irã e que simplesmente não sabia do que estava falando. Esse tipo de embate direto, áspero e em público entre os líderes de duas das maiores potências da OTAN mostra bem o tamanho do ressentimento que já estava fervendo ali nos bastidores. E só para não deixar nenhuma margem para dúvidas sobre o porquê dessa retirada, o próprio Pentágono entrou na jogada para oficializar a ligação entre as farpas na internet e a ação militar. Uma autoridade do alto escalão declarou abertamente que a retórica alemã foi inapropriada e inútil, validando que a reação do presidente foi uma resposta direta a esses comentários. Sem meias palavras, o atrito verbal virou catalisador oficial para uma mudança imensa nas estruturas de defesa. Passando agora para a seção 3, o erro de cálculo estratégico da Alemanha.
Agora, o que é realmente fascinante de analisar é como as certezas lógicas de Berlim desmoronaram como um castelo de cartas em tão pouco tempo. A liderança alemã foi pega no contrapé porque baseou sua segurança em 4 premissas bem frágeis. Primeiro, eles confiavam no histórico. Trump já tinha tentado e falhado em retirar tropas no seu primeiro mandato. Segundo, existia uma crença fortíssima de que as bases alemãs eram insubstituíveis para os americanos operarem no Oriente Médio. Terceiro, o exército dos Estados Unidos usa os hospitais alemães há décadas para tratar soldados feridos. E quarto, claro, aquelas garantias dadas lá em março criaram uma falsa e perigosa sensação de estabilidade. Mas, convenhamos, o desgaste não era só a bate-boca no Twitter. Havia desentendimentos táticos bem reais rolando. Um excelente exemplo disso é o impasse no Estreito de Hormuz. Quando a navegação global ficou ameaçada por lá, a Alemanha simplesmente se recusou a enviar navios caça-minas para ajudar a iniciativa liderada pelos Estados Unidos. As condições que Berlim exigiu, que incluíam um mandato internacional da ONU ou da União Europeia e um cessar-fogo permanente, praticamente engessaram a cooperação naval num momento super crítico. E isso, com certeza, gerou uma enorme frustração do lado americano. E se você acha que, diante dessa pressão toda, a Alemanha pisou no freio, achou errado. Eles decidiram jogar mais lenha na fogueira. Em um discurso super inflamado de feriado, o vice-chanceler alemão Lars Klingbeil soltou o verbo. Ele disse que o país não precisava de conselhos de Donald Trump e que o presidente deveria olhar para a própria bagunça que tinha feito. Foi um recado claríssimo de que as pontes diplomáticas não estavam apenas rachadas, elas estavam sendo ativamente incendiadas de ambos os lados. Seção 4. Tensão de alto nível versus realidade em campo. E isso ilustra de forma brilhante a ironia absurda de toda essa situação, especialmente quando a gente contrasta os palanques políticos com a vida real nas bases. De um lado, você tem o cenário político pegando fogo, cheio de ameaças, ressentimento e brigas públicas. Do outro lado, a realidade tática conta uma história completamente diferente. Registros oficiais mostram que, enquanto a crise política corria solta, os militares das duas nações continuavam perfeitamente integrados na sua rotina, focados em treinamentos conjuntos e em cooperação técnica. Para se ter uma ideia do nível dessa normalidade, há registros documentados até fevereiro de 2026, mostrando soldados do 2º Regimento de Cavalaria americano atirando literalmente lado a lado com oficiais candidatos alemães lá de Munique. A programação deles incluía qualificação com pistola M17 e táticas de carabina urbana M4. O objetivo expresso no papel: construir confiança e manter a prontidão da OTAN. Ou seja, jovens tenentes e soldados continuavam ralando ombro a ombro para garantir a segurança de todo mundo, completamente alheios ao furacão diplomático passando por cima de suas cabeças. Isso nos traz à nossa última parte, seção 5, o impulso pela autonomia europeia. Como a gente viu que a cooperação tática continua, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para as consequências de longo prazo. A resposta do alto escalão da Alemanha foi basicamente tentar transformar esse limão numa limonada estratégica. O ministro da Defesa Boris Pistorius adotou um tom super pragmático. Ele chegou a dizer que a retirada já era previsível. E a mensagem principal dele é um chamado forte para que a Europa acorde e assuma de vez a responsabilidade por sua própria segurança. É uma tentativa clara de reverter décadas de cortes em defesa para finalmente buscar uma autossuficiência militar dentro do próprio continente. Mas olha, nem todo mundo na Europa está tão otimista com essa ideia de independência. Do outro lado do continente, no leste europeu, a visão é bem mais sombria. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, soou um alarme que não dá para ignorar. Na visão dele, a maior ameaça para a aliança hoje não vem de fora, mas sim de uma desintegração interna. Para os líderes que estão geograficamente mais perto das zonas de conflito ativas, essa fratura entre americanos e alemães é vista como uma tendência simplesmente desastrosa, que coloca em risco direto a própria sobrevivência da OTAN. E tudo isso nos deixa diante de um baita quebra-cabeça geopolítico, um daqueles que muito provavelmente vai definir as próximas décadas de segurança no mundo ocidental. Fica a reflexão. Será que essa ruptura tão repentina vai, no fim das contas, forçar a criação de uma força de defesa europeia robusta e unificada? Ou será que esvaziar essas bases americanas vai apenas enfraquecer a aliança transatlântica de um jeito que não tem mais volta? É um cenário que está acontecendo agora, em tempo real, e as consequências são gigantescas. Muito obrigado por acompanharem a gente até aqui na tentativa de decifrar esses eventos. Até a nossa próxima análise.